Cara, o Campeonato Carioca, eu vejo os times que eram considerados favoritos ainda sem engrenar, né? Flamengo e Fluminense. Eu gostei muito do Vasco contra o Fluminense, achei um time muito interessante, acho muito bem dirigido. Eu acho que o Barbieri é um bom treinador, para mim sempre tive essa impressão dele. Eu acho que, olha, eu fiquei bem impressionado com o Vasco contra o Fluminense. Perdeu o jogo, mas seria justíssimo se tivesse vencido. Eu não vou dizer que o resultado é injusto, porque se o Fluminense fez 2 gols legítimos, como fez, isso aí não existe. Eu não gosto dessa coisa de justo. Mas enfim, nesse aspecto, mas seria justo o Vasco ganhar. Seria justo, seria nada demais. Então eu gostei do Vasco, acho que o Vasco tem contratações e montou um time interessante. Né? Eu acho que o Pedro Raul, embora não tenha ido tão bem contra o Fluminense, perdeu chance. Mas, porra, é um cara que fez uma temporada espetacular em 2022. Esse Gabriel Peck é muito bom jogador. Uma hora vai, né? É bom jogador. No caso do centroavante lá. O Jair, que não jogou, é bom jogador. Vinha fazendo boas partidas, tinha feito um último jogo muito bom. Eu acho que o Vasco vai mudar de patamar esse ano. Né? Ele não vai brigar para não cair. Né? Não vai brigar pelo título brasileiro, mas é um time que vem ali para talvez brigar na parte de cima da tabela do brasileiro. Talvez, né, chegue a tentar beliscar uma possibilidade de Libertadores ou pré-Libertadores para o ano que vem. O Botafogo fez um jogo contra o Fluminense em que ganhou, bom, dentro da sua proposta, como o Vasco fez ontem, mas eu achei o Vasco jogando melhor do que o Botafogo. Eu acho que o Botafogo, embora tivesse muito desfalcado, né? Você está se referindo só aos clássicos, né? Mas assim, eu vi alguns jogos, mas eu acho que são jogos mais de referência para você testar os times, né? Por exemplo, eu vi o jogo do Botafogo contra o Boa Vista, né? Que é um time inferior, tal, bem inferior, tecnicamente falando, tal, mas deu trabalho lá pro Flamengo, tal. Enfim, o Botafogo fez um bom jogo. A equipe do Botafogo, independente do adversário, há muito tempo que eu não vi o Botafogo evoluir. Entendeu? Então eu acho que o Botafogo ele fez um bom jogo, tecnicamente falando. Hoje você tem uma defesa bem sólida do Botafogo, você tem um meio de campo interessante. Até o Gabriel Pires, que eu critiquei pra caramba, tô vendo ele de outra maneira, né? Você tem um ataque legal, porque aquele Tiquinho é um cara bem interessante, tanto na área como fazendo trabalho de pivô e tal. Então o Botafogo, e aí esse jogo contra o Bangu também, eu vi um bom jogo do Botafogo. Eu não vi Botafogo e Bangu. Eu vi. Foi sábado à noite, né? Então o Botafogo, ele tá com cara, tá começando a ter cara de time. E o mais interessante, você olha hoje pro Botafogo, pro banco do Botafogo, você tem peças para repor, né? Então o Vasco... O elenco é interessante do Botafogo, né? Então eu acho que o Botafogo... O Vasco, você tem essa leitura que eu concordo plenamente. O Flamengo não se fala, né? Daqui a pouco ele vai estar... fisicamente melhor, tal, e aí vai ser uma... mas eu vejo o Flamengo meio bagunçado, assim, sim, sabe? Bagunçado emocionalmente, inclusive. Eu acho que se o Flamengo perder, eventualmente, essa final é Supercopa? Não, é Recopa Sul-Americana. O Flamengo perder essa Recopa Sul-Americana, eu acho que ele é favorito, dentro, né? Mas se perder, o cara não vai ficar. Esse cara não vai ficar. E por outro lado, o Fluminense também, que manteve mais ou menos a base, o técnico é o mesmo, é um time que tem uma cara muito interessante. Então, resumindo, pelo que você falou, os cacos que eu coloquei, ficou bacana o Campeonato Carioca. Eu acho que Botafogo e Vasco estão um pouco acima do que se esperava nesse momento. Tá? O Vasco me impressionou mais do que o Botafogo. Tá? O Botafogo fez um bom jogo contra o Fluminense, mas o Fluminense teve mais perto da vitória. Fez contra o Bangu também. O Fluminense teve muito mais a bola contra o Botafogo. Ontem teve mais a bola que o Vasco, mas o Vasco foi flagrantemente melhor que o Fluminense. Muito superior. E no jogo entre Fluminense e Botafogo, a vitória foi absolutamente legítima e justa. Porque o Botafogo teve as melhores chances, mas ele criou 2 ou 3, né, durante o jogo, deu umas 2, 3 espetadas e fez o gol. Ontem o Vasco teve 7 ou 8 oportunidades para fazer o gol, né? Não fez porque o Fábio fechou o gol e nas outras 4 que teve, os caras erraram o gol, né? Então, assim, foi um jogo mais sui generis ontem. Foi um placar menos provável do que o do jogo contra o Botafogo. Então, mas assim, eu vejo o Vasco e o Botafogo um pouco acima
do esperado e Fluminense e Flamengo um pouco abaixo. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.